Boa tarde, turminha. Olha para aqui novamente. Agora a prova dá início à nossa aula de ciências, tá certo? Como a prof falou na aula de português, estamos dando início a mais uma unidade, a nossa última unidade, ó. Já tá pertinho das nossas férias, né? E também tem um lado meio assim, meio triste, porque vocês agora vão entrar de férias e quando retornar já vão estar com a outra turma mais alegre. Por quê? Porque vocês conseguiram avançar, subir mais um degrau, tá certo? E hoje, né, como sempre, nós temos a nossa aula de ciências. Segunda-feira, aula de ciências. Vamos pedir a Deus, né, primeiramente, que Deus nos dê uma aula de paz, de muita sabedoria, e que Ele nos oriente sempre, nos dando um bom discernimento, tá certo, meus amores? Então, vamos lá, o nosso assunto de hoje será o solo. E a gente sabe que existe vários tipos de solo, né? Tem regiões que o solo é bem seco, é bem rígido, é bem árido. Já tem em outros locais que o solo é o quê? Bastante úmido, né? Isso, bastante molhado. E é isso que existe a diversidade dos nossos solos. E hoje nós vamos estudar de que é feito o solo, para que serve o solo, né? Para que serve esse chão, não é isso? Então vamos lá, aqui ó, nosso livrinho de ciência. De que é feito o solo? Vamos lá, vamos conhecer? Quando olhamos para o solo, não conseguimos imaginar a sua importância, a sua utilidade. É fácil pensar que o solo é algo parado, estático, ou seja, que não tem movimento, que não tem utilidade nenhuma, que está ali só por estar. Porém, o solo compõe a primeira superfície da nossa Terra, chamada de crosta terrestre. Vários seres vivos utilizam de formas diferentes. Por exemplo, para os animais é o local onde alguns animais vivem, como as minhocas, elas vivem aonde? No solo. E encontram diferentes alimentos, não é verdade? Por exemplo, a galinha lá da pró, ela tira os alimentos da onde? Ela encontra os alimentos lá no solo, elas escavam o solo, encontram lá restos de frutas, né? Que a pró joga, encontra lá plantas plantadas no solo, e encontram que ela escava, encontra algumas minhocas. Então, para alguns animais, é o local de sobrevivência e o local de sua morada. Para as plantas, é o local onde fornece a sustentação e os nutrientes necessários para sobreviver. Então, as plantas, como é que as plantas sobrevivem? Será que se eu pegar uma planta, tirá-la da terra, ela vai conseguir sobreviver? Não, elas irão morrer porque as plantas necessitam do solo para que as suas raízes consigam absorver nutrientes para a sua sobrevivência. E para os seres humanos, para nós humanos, será que o solo tem alguma importância? Então, para os seres humanos, é a fonte de matéria-prima utilizada para a produção de vários artefatos, como vasos de argila. Tem pessoas que são artesãos que usam aquele solo para fabricar o quê? Os vasos de argila, não é verdade? E de minérios, como a extração de ferro, de alumínio, tá certo? Então, o solo, o que é o solo? É uma mistura rica de diversos elementos vivos e não vivos, né? Como eu falei, o exemplo da minhoca, né? É um ser vivo, e o ferro e os minérios é um ser não vivo. Os elementos originados dos seres vivos consistem em restos de vegetais e animais mortos, né? Quando a gente joga aquelas sobras, aquelas folhagens, né, nas plantações, né? Muitas pessoas fazem adubos, né? Pessoas que trabalham
nas roças, né? Eles fazem adubos com esses restos e colocam nos solos para deixá-los mais férteis, tá certo? E resto de animais também, que se decompõem por meio da ação de micro-organismos presentes no solo. Então, quando tem aqueles animais que morrem, os seus ossos, eles vão se decompondo e deixam lá no solo substância que o solo aproveita e deixa mais férteis. Entre os elementos não vivos estão o ar, a água, né, que a gente joga no solo para que o solo fique úmido, e os fragmentos de rochas de diferentes tipos e tamanhos. A imagem a seguir, que é essa imagem aqui, é um exemplo de solo em que há uma mistura. É comum identificar que algumas amostras de solos, restos de seres vivos, em decomposições, como folhas e galhos de árvores. Mas, em geral, esses elementos estão fragmentados, que não podemos ver a olho vivo. Para a gente ver esses fragmentos é necessário um microscópio, tá certo? Então, aqui vocês podem ver o quê? Um pouco de resto de plantinhas, né? De ossos de alguns animais que estão misturados aqui a esses solos. E como é que esses solos estão formados? A formação do solo envolve diversos fenômenos naturais e levam milhares de anos para acontecer. Então, assim, não é da noite para o dia que a coisa acontece. Os fenômenos naturais que interferem no solo são chamados de intemperismo e estão relacionados à ação de alguns agentes, como as águas, as temperaturas, os ventos e os seres vivos. Então, assim, o solo, ele depende muito dos agentes da natureza. Por exemplo, um solo onde chove muito, né? Na região sul, na região sudeste, onde chove bastante, esse solo ele vai ser conta da quantidade de água que esse solo recebe. Já na nossa região, o solo é um pouco diversificado. Tem locais aqui que o solo é rígido por conta da falta de água, tá certo? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo alguns agentes, né, que ajudam ao solo ele ser um pouco diversificado. Por exemplo, a água. Qual a água? Será que é a água que está lá no rio? Não, a água das chuvas, as águas do rio, dos mares podem desgastar as rochas. Temperatura também influencia muito. O frio e o calor podem provocar rachaduras e quebras nas rochas, tá certo? Por exemplo, quando você vê aquelas rochas com rachaduras, é por conta do quê? Da quantidade do calor do sol. Se é um local onde não existe água, né? Difícil chover, então o que é que vai acontecer com aquelas rochas? Ela irá acontecer um desgaste, haver rachaduras e irá desprender-se, tá certo? Dos seres vivos. Pronto, nós. Onde a gente pisa com frequência, muito ali, esse solo ele irá ficar do mesmo jeito, aonde não há uma certa quantidade de passagens por ali, não vai ficar do mesmo jeito, né? Podendo quebrar pequenas rochas. E o vento também, como a Pró falou, né? As dunas, como é que se formam? À medida que o vento vai passando, irão formando as dunas. A mesma coisa são as rochas. À medida que a quantidade de muito vento, o que é que vai acontecendo? Vai se desprendendo as partículas, não é que vai pegar uma rocha, só se for uma ventania muito forte, né? Irá desprender a rocha de um local para outro. Mas se é um local onde venta muito, partículas daquelas rochas vão se locomovendo, né? E retirando aquelas rochas do locais. O solo é inicialmente formado pela transformação de rochas grandes por meio da ação desses agentes, que é a água, o vento e temperatura. Eles vão sendo quebradas em pedaços menores, como a Pró falou, partículas, né? E até formarem grandes grãos.
de areia, tá certo? Então, a gente pode ver isso melhor nesse exemplo aqui da página 6, tá vendo? Aqui, ó, no primeiro, a superfície da rocha vai sendo degradada pela ação da chuva e dos ventos, tá vendo? Aqui, à medida que vai chovendo, a não ser quando ocorre uma chuva em abundância, aí sim se quebra de uma vez. Mas quando ocorrem chuvas frequentes, mais fracas, elas vão se quebrando aos poucos, tá certo? Aí vem segundo, que é esse aqui, o segundo. Forma-se a primeira camada de solo sobre a rocha e já começa a surgir a matéria orgânica. À medida que vai chovendo, à medida que vai abrindo, o solo ele vai ficando úmido e vai surgindo então a matéria orgânica. Aí se você coloca qualquer semente ali, as árvores elas começam a brotar, que é já aqui no terceiro, tá vendo? À medida aqui, ó, que a água ela vai penetrando nesse solo, vocês vão colocando as sementes, né, as mudas, e aí já começa o solo ficar mais úmido e as plantações já começam a aparecer. O solo continua sendo transformado nesse momento também pela ação dos seres vivos e sustentada por uma vegetação cada vez maior. Então, à medida que esse solo ele vai recebendo nutrientes, vai recebendo água na medida, vai aparecendo as primeiras plantações, as primeiras árvores, tá certo? E a atividade de hoje é uma atividade bem fácil, bem pequenininha. Aqui na página 6, aonde vocês vão enumerar qual é a ação primeira, qual a ação segunda e qual a ação terceira. Tá vendo? Vocês vão enumerar de acordo com a ação. Responda e vocês já sabem. 4h20, aproxima vocês para a nossa correção, tá certo, meus amores? Estou aguardando vocês com a atividade. Um cheiro!